Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Luminous Podcast de 2024. A gente está muito feliz com a abertura da segunda temporada e eu tô aqui acompanhado dos nossos hosts. Nós estamos com um episódio especial, porque a gente não tem convidado hoje. Estamos com 5 hosts presentes. Arthur. E aí, pessoal? Marcos. E aí, galera? A Silvia. Olá! E o Bernardo, mais conhecido como João. Olá, pessoal. Bem, gente, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o mercado da psicologia, como se tornar um bom profissional, falar um pouco sobre a graduação também. E lembrem, curtam o vídeo, sigam as nossas páginas, @Luminous Podcast no Instagram e no TikTok. Se inscrevam no canal, deixem o like aí de vocês já, porque aí vocês conseguem receber em primeira mão todas as notificações dos próximos O episódios. sininho famoso. Não esqueçam também, pessoal, a gente tá em várias redes, tá? A gente tá no Instagram, no YouTube, mas a gente também tá no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, no Apple Music. Então, vocês podem procurar a gente lá também pra escutar. Se vocês preferirem ouvir somente o áudio e tudo, podem procurar essas redes também, beleza? Eu quero começar aqui trazendo um assunto que eu acho que é muito importante, principalmente considerando que a gente está aí no início de 2024, então acredito que não só nós, mas como todos os profissionais e estudantes da área da psicologia, têm um objetivo de crescer profissionalmente. E como ajudar essas pessoas? Eu acho que antes da gente falar o que elas podem fazer, que vão ser questões que nós vamos colocar aqui ao longo também desse episódio, além de outras, claro, é muito importante também que a gente fale o que não fazer. Então, eu vou começar dando ali uma cutucada e uma provocada em todas as pessoas que estão nos assistindo, porque se você que é estudante, se você que é profissional da área da psicologia, tem a mentalidade de psicologia por amor, eu estou dizendo que você está fadado ao fracasso. E por que eu estou falando isso? Porque você ter em mente que a psicologia ela é uma filantropia, que a psicologia é só e tão somente para ajudar os outros e que o amor pela profissão, é o único pilar que vai sustentar o seu sucesso, pode ter certeza que tudo vai dar errado. E para isso eu gostaria agora de chamar o Luca, que trabalha com desenvolvimento pessoal. Inclusive, gente, o @ dele é o Luca Prata. Sigam na rede também. Mudamos, exatamente. E ele vai falar um pouquinho sobre como se desenvolver, que estratégias você pode implementar na sua rotina para você começar a trilhar o caminho do sucesso. Eu acho que é muito importante falar também, que a Silvia falou muito bem, mas isso eu acho que não serve só para as pessoas que fazem psicologia. Acho que serve para qualquer pessoa que quer entrar no mercado, faz qualquer curso, ou mesmo algum curso de especialização, né? Não necessariamente um curso de bacharelado. Mas assim, não dá para pagar a conta com um abraço, né? Você chega ali no mercado e fala, opa, quer um abraço? Eu amo minha profissão. Você ama a sua profissão? Não vai dar para pagar. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente ter em mente que você conseguir se sustentar a sua família, conseguir sustentar o estilo de vida que você quer ter, é muito importante. Porque, assim, por exemplo, se você quer ter filhos, se você quer conseguir pagar a escola dos seus filhos, conseguir sustentar a sua dieta, pagar um personal trainer, se você quer comprar materiais, cursos, você vai precisar ter dinheiro. Então, assim, eu acho que é primordial que você não dependa só da sua faculdade. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E a gente conversa muito sobre isso no final das contas, né? Exatamente, até porque é uma visão que é muito difundida, inclusive nas faculdades. Hoje em dia, a gente não pode atrelar a psicologia ao mercado. Mas, na verdade, é essencial que a gente atrele, até porque para você se tornar um profissional de sucesso, não basta apenas você estudar a psicologia. É importante também que você aprofunde em outras temáticas e também em outras áreas para que você consiga se desenvolver melhor e, consequentemente, ajudar outras pessoas. Isso. Eu acho que essa capacidade, né, que a gente tem... É claro que o que nos motiva muitas vezes para começar na psicologia é essa vontade. Geralmente eu vejo 2 vontades maiores no pessoal que está começando. Ou a pessoa tem um interesse muito grande por conhecer um pouco mais o ser humano, entender um pouco mais as pessoas, ou ela quer ajudar as pessoas em algo mais específico. É muito comum, né, a figura do psicólogo que foi uma pessoa que passou por uma dificuldade, passou por uma dor muito grande na vida, conseguiu de alguma forma lidar com aquilo, e ela quer ajudar as pessoas a passarem por isso também. Mas para você conseguir ajudar as pessoas, além da capacitação técnica que a psicologia te dá, você ter um repertório amplo de vida é muito importante também. Um repertório intelectual, um repertório de experiências, né?
Os filósofos antigos falavam muito isso, né? De que se você não teve uma vida muito rica em experiência, você não vai ser um bom filósofo. Você pode estudar teoria, você pode aprender sobre vários campos, mas a aplicação desse conhecimento na vida prática é muito diferente. E aí, na psicologia, a gente aprende que existem vários tipos de perfis pessoais, vários tipos de personalidade. A gente vê que as experiências que cada pessoa vive são absorvidas e interpretadas de forma muito diferente. Então, o fato do psicólogo se interessar por experiências humanas é muito interessante. Agora, uma coisa é você ter um interesse pessoal, e outra coisa é você conseguir operacionalizar esse interesse, operacionalizar esse conhecimento e formatar de uma maneira que seja interessante, que seja vendável. E quando a gente fala disso, né, a gente ouve falar isso muito nas faculdades. Ah, mas aí você está comercializando a saúde, você está transformando isso numa operação financeira. Não. Vamos lá. Quando você está prestando um serviço, você está satisfazendo uma necessidade. O fato de que a sua prestação de serviço está chegando em muitas pessoas é porque muitas pessoas estão dizendo que o seu serviço é bom, estão aceitando aquela prestação e recomendando para outras pessoas. Então, é natural que um serviço bem feito, ele vai ter mais mercado, ele vai ter mais aceitação. E o dinheiro é consequência disso. E o dinheiro vem e você pode aplicar ele de uma forma que vai te permitir fazer um serviço melhor, se especializar um pouco mais. E, é claro, satisfazer as suas necessidades pessoais também, porque na medida que a gente vai tendo uma vida resolvida, a gente vai conseguindo satisfazer as necessidades financeiras, a gente tem um pouco mais de bem-estar, um pouco mais de qualidade de vida. E isso vai potencializando a nossa capacidade de servir as pessoas, de fazer o nosso trabalho. Então, tudo isso aí está integrado, não tem como separar uma coisa da outra, né? E é importante também a gente deixar bem claro que a gente está aqui conversando e também aqui é uma oportunidade para você, inclusive, ter uma visão mais ampla do que é a psicologia e de como se desenvolver para ser um melhor profissional no futuro. Mas é importante que você entenda que aqui não é uma pílula mágica, não existe fórmula mágica. Eu acho que as pessoas hoje em dia vendem muito isso e muitas vezes o consumidor espera que a vida vai mudar com um vídeo, que a vida vai mudar com um clique, que a vida vai mudar com a compra de um curso, sendo que não. É importante a gente ter em mente que o processo, ele é fundamental. E eu acho que é nesse caminho e é nesse percurso que muitas pessoas elas acabam desistindo, sendo que é muito importante você ter em mente a persistência também. Bom, para falar de processo, né? Você mencionou a palavra processo. Queria, né, talvez iniciar a conversa também perguntando para cada um de vocês sobre o processo de cada um na faculdade. Assim, acho que é interessante a gente falar sobre isso também, porque a gente sabe que muitas pessoas que assistem a gente são estudantes, né, de psicologia e seja de outro curso também, não importa, assim, estão na faculdade. Então, queria perguntar para vocês aí, cada um de vocês, sobre as experiências aí. Assim, curioso que quando eu entrei na psicologia foi um pouco disso que o Marcos comentou. Eu fui diagnosticado com TDAH aos 12 anos e isso foi um baque na minha vida porque durante toda a minha infância eu me senti uma pessoa muito incapaz. E a psicologia acabou me ajudando muito a superar muitas das coisas que eu vinha achando que eu era simplesmente, eu nasci e eu não vou conseguir superar isso aqui. E hoje eu me vejo uma pessoa conseguindo estabelecer hábitos, conseguindo conquistar as coisas que eu estou buscando há muito tempo. Então, a psicologia eu poderia dizer que ela me salvou, de fato. Então, o meu primeiro impulso de querer entrar na psicologia foi de querer ajudar as pessoas da mesma forma que eu fui ajudado. Mas aí eu entrei num curso em que eu me deparei com professores falando exatamente isso que a gente está trazendo. Ah, você não vai ganhar dinheiro. E eu fiquei, gente, mas como que esses professores se sustentam? Como que os psicólogos se sustentam? E, pessoalmente, os psicólogos que eu entrei em contato no meu tratamento eram pessoas muito bem de vida. Sabe? Pessoas que conseguiam se sustentar, tinham família, eles conseguiam comprar o que eles queriam, ter qualidade de vida. E eu fiquei, mas qual que é a diferença aqui entre o que eu estou escutando dentro da faculdade e o que eu estou vendo no mercado? E aí eu comecei a acompanhar algumas pessoas na internet e comecei a ver que é possível. E eu acho que é importante a gente ter esse clique de vir alguém e falar, cara, tem como, sabe? Principalmente agora com as redes sociais, antes a gente só conseguia fazer muito dinheiro a nível de marketing, por exemplo, com grandes instituições. Hoje, com a Hotmart, enfim, qualquer outra plataforma de cursos ou o próprio Instagram, o YouTube, a gente consegue ter uma fonte de renda no mercado para você conseguir disseminar conhecimento, que é o que a gente faz aqui. Né? Então, eu acho que é importante o Lumino ser, para você que está aí e talvez achando que não tem como, mostrar. Tem como. Né? Tem muita gente fazendo. Eu entrei na psicologia, acho que foi meio, assim, do nada. Porque eu nunca tive muito interesse, ao longo da minha adolescência, não tinha interesse em psicologia, nunca tive um motivo muito grande pela psicologia, mas
eu fazia fisioterapia antes, né? Então, do nada, tipo, comecei a estudar um pouco sobre psicologia por fora da faculdade, até o Luca, que conversei alguma coisa com ele. E eu decidi do nada, assim, que eu ia pra psicologia. E ainda tô no começo do curso, né? Mas foi uma coisa bem... que ninguém nunca imaginou, nem na minha família, nem meus amigos. Posso fazer um comentário? Eu lembro quando você estava em dúvida para trocar para psicologia, o Arthur virou para mim. Eu já estava, eu acho que... Qual período? Quarto? Terceiro? Acho que no quarto. É. Aí ele virou para mim e falou, cara... E eu já estava estudando TCC, neuro, comportamento. Tava estudando muito sobre comportamento humano especificamente. E aí o Arthur virou para mim e falou, cara, tô adorando isso aqui que você tá me mandando na internet... E aí eu tô em dúvida, eu tô querendo estudar mais sobre comportamento, tô em dúvida de entrar em psicologia ou publicidade e propaganda. Eu, porra, você tá de sacanagem, né, cara? É porque eu gostava muito da parte do comportamento Na venda, só que aí, tipo, aí depois eu fui ver na faculdade de publicidade, eu acredito que eu não estudo muito isso, não sei. É. Na psicologia a gente consegue estudar muito mais aprofundado. Acabou que foi psicologia, não arrependi. Mas é uma coisa também, eu já entrei focado em uma linha que eu sabia que eu já queria. Então, por exemplo, eu gostava muito de TCC, de neuro. E uma coisa que eu vejo muita gente negligenciando, e que eu também negligencio um pouco, que eu acho super importante, é a gente estudar, no começo principalmente do curso, um pouco de tudo. Não estudar só TCC, só neuro, só psicanálise, só, sei lá, gestalt, qualquer coisa. Eu acho bom a gente conhecer um pouco de todas as abordagens, de várias coisas, porque isso também dá uma base para a gente entender. Queira ou não queira, por mais que você não vá trabalhar diretamente com uma determinada abordagem, você conhecer sobre uma visão de mundo diferente, uma visão do ser humano diferente, pode te ajudar a interpretar diversos casos, né? Porque a gente fica muito nessa, só quero estudar isso, só quero estudar aquilo, e acaba que a gente no final não conhece outras coisas. As pessoas que eu converso e que eu mais vejo, assim, que você vê a pessoa falando e você fica, caralho, essa pessoa é top. São pessoas que falam de tudo, que se conhecem de tudo, que são muito boas em um assunto específico, mas você vê que ela tem um conhecimento de literatura, de filosofia, de ciência, de biologia. Então, acho muito importante a gente conseguir ter essa visão de estudar um pouco de tudo, que eu acho que isso com certeza vai deixar a gente como um profissional melhor. E como uma pessoa melhor também, é mais interessante. Com certeza. Afinal de contas, é essa disposição que você vai ter inclinação para uma área que vai dizer onde você vai querer se esforçar mais, capacitar um pouco mais e provavelmente você vai ser mais útil para as pessoas ali, né? E esse é, inclusive, um conselho que eu daria muito para o pessoal que está começando a graduação, é esse. Não cai nesse conto de, eu gosto disso, eu fiquei encantado por isso. A primeira aula de quase todas as abordagens pode mexer com você pode pensar que é aquilo que você quer. Mas não fecha essa decisão ainda dentro da graduação. E muitos profissionais também falam, olha, eu só fui ter contato com a minha área, né, com a área que eu atuo hoje, na pós-graduação ou no mestrado. Então, é difícil realmente, né, apresentar todas as abordagens na faculdade, são muitas áreas e, de fato, muitas vezes as faculdades têm uma inclinação um pouco maior, né, aqui pelo menos em Belo Horizonte. Se você conversar com os alunos, as pessoas te falam, tal faculdade tem uma inclinação maior para essa abordagem, a outra um pouco mais para outra. Então, essa postura ativa do estudante e do profissional formado também é muito importante. De buscar, olha, o que tem para estudar? Porque psicologia, nesse sentido, é tão amplo quanto a engenharia, quanto a medicina, quanto o direito. A possibilidade de atuação é enorme, a possibilidade de escolher abordagens também é muito grande. Então, eu acho que é importante isso, a gente buscar e ter esse papel ativo. Não esperar somente, eu vou esperar o semestre em que eu tiver a abordagem tal, eu vou ver se eu gosto. Não. Se você gosta, se você conversou a respeito disso com alguém, né? Conversar com pessoas diferentes é muito importante. Vai atrás, pesquisa, pega um livro para ler, né? Isso aí pode ajudar muito, porque é realmente muito triste essa experiência de você chegar, às vezes, no final do curso ou perceber que você terminou a graduação sem conhecer a área que realmente é a que mais faz sentido para você. E eu já falei com mais de uma pessoa, assim, pessoas que já estão no final do curso, já estão formadas, que, assim, passaram o curso inteiro sem conhecer uma área e no final do curso acharam uma coisa que falaram assim, nossa, eu gostei demais disso. Nossa, e o curso me mata, cara. E isso acaba que é um pouco, talvez, uma deficiência das faculdades também, né? Da faculdade, por não ter apresentado isso com a devida parcimônia, e da pessoa também, de não ter ido buscar, porque não tem como. O papel, isso é uma coisa também muito comum que a gente vê, dos profissionais que se destacam mais, ou dos alunos que estão mais bem encaixados no curso, são pessoas que têm uma postura mais ativa, que vão atrás, que buscam e tudo mais. Então, é muito importante que a gente não perca essa ideia. E isso parte, por exemplo, do motivo, né, contando agora da minha jornada, do que me trouxe para a psicologia. Porque o meu caso é o seguinte,
Eu sou mais velho aqui, né, do grupo. E eu entrei na psicologia relativamente tarde. Eu comecei a faculdade com 34 anos. E por quê? Eu formei em Direito primeiro. Eu sabia, sim, que eu gostava de ciências humanas, né? Eu gostava muito de entender as pessoas, de saber como se relacionar, né? Eu tenho uma inclinação, assim, um traço meu que eu gosto muito de fazer amizades, de conhecer pessoas, de aprofundar relacionamentos pessoais, mas daí para uma profissão é um passo enorme, né? Então eu estava naquela época em que se você não sabia o que fazer na faculdade, faz engenharia, direito ou medicina. E aí fui pro das humanas, que foi direito, e fui vendo que o direito tinha um lado muito mais contencioso, um lado um pouco mais conflitivo e muito excessivamente técnico. Ele lidava pouco com o comportamento humano e muito com operar o ordenamento jurídico. E eu fui me encontrar depois, assim, ao longo de vários anos em que eu já estava estudando por conta própria. Eu já lia sobre literatura, lia sobre filosofia, me interesso muito por espiritualidade, teologia. E aí, mas eu não conseguia ver como encaixar isso numa profissão, né? O que eu vou ser da vida? Eu vou ser filósofo? Não daria certo. Eu vou ser pastor? Não vou. Eu vou ser o quê? E aí eu fui vendo, né, buscando por conta própria, eu encontrei o trabalho e a aula, né, e palestras de psicólogos, assim, de altíssimo nível, que reuniam vários campos do conhecimento, mas todos voltados para a compreensão do comportamento humano, né, para entender um pouco mais por que as pessoas são assim, o que é importante para as pessoas, por que a gente é diferente, né, como lidar com pessoas diferentes. E aí eu fui vendo e deu estalo e falou, cara, é isso, meu caminho realmente é a psicologia. E aí, né, quando eu entrei nesse fluxo, né, como se fosse um rio, como se eu estivesse indo a favor da maré, agora a favor do fluxo do rio, e as coisas têm acontecido rapidamente, tem sido, né, uma mudança muito boa. E parte dessa mudança é o Luminous, né, a gente está aqui agora conversando. Com certeza. Inclusive, vocês mencionaram 2 pontos que eu acho muito importantes. De fato, igual vocês podem reparar, inclusive o Luminous surgiu muito dessa postura ativa que a gente tem, não só em criar novos projetos, mas também em buscar para além da faculdade. Eu acho que essa questão é até um pouco clara, eu acho que até para quem não é da psicologia, porque realmente a faculdade nem tem como te entregar tudo, porque o conhecimento ele é vasto. É impossível a faculdade realmente conseguir te entregar tudo aquilo que pode ser importante até para você ter uma visão mais ampla do que é a psicologia. Então, realmente, correr atrás, sair da sua zona de conforto, procurar alguns projetos, seja iniciação científica, projetos de extensão, monitoria, enfim, eu acho que, apesar de a faculdade não conseguir entregar do ponto de vista até das aulas em si, o conteúdo que às vezes vai ser necessário para a sua formação, você consegue ir atrás. Seja procurando outra faculdade, inclusive, agora eu estou numa faculdade particular, mas eu faço o projeto de iniciação científica numa faculdade pública aqui de Belo Horizonte. Então, e não foi a minha faculdade que me mostrou o processo seletivo pelo qual eu prestei e comecei a ingressar na UFMG, que eu faço parte. Foi porque eu fui atrás, eu procurei no próprio Instagram, as redes sociais, usem ela a seu favor, porque muitas vezes você vai conseguir saber e ter contato com projetos, com pesquisadores, com profissionais da área, que inclusive pode realmente te abrir muitas portas. E uma outra coisa interessante que vocês falaram, que é fundamental, e que o Arthur pontuou, mas eu queria fazer só uma ressalva, que é o seguinte: de fato, é muito importante que você tenha uma noção de um pouco de tudo, mas é importante também que você estabeleça prioridades, justamente porque nós temos um conhecimento muito vasto e muita coisa para estudar. Muita coisa mesmo, assim. Ao contrário do que muitos estudantes, inclusive, que estão na faculdade de psicologia imaginam, a psicologia vai muito, muito além do que é passado na faculdade. A gente tem que estudar áreas que são totalmente por fora, assim, genética, a gente tem que estudar neuro, muito aprofundado. Neuro, assim, né, gente? Eu também peguei um pouquinho a sardinha pro meu lado, porque, para quem não sabe, eu gosto muito dessa área também. Filosofia, enfim, várias áreas que conversam com a psicologia e que é extremamente importante ter essa integração para aí você conseguir entender o que é o comportamento humano. Porque a gente fala muito de comportamento humano, mas, na verdade, a gente, inclusive, está muito longe de conseguir entender, de fato, o seu funcionamento. Então, é muito importante que você, sim, experimente um pouco de tudo, mas estabeleça prioridades para aquilo que você vai estudar. Porque se você quiser abraçar o mundo, mais uma vez, você vai fracassar, tá? E contando um pouquinho aqui da minha história,
Eu sou a Silvia, tá? Estudante de psicologia, inclusive estudo com o Luca na mesma faculdade. Ela tem que me aguentar lá. Gente, 24 horas. Brincadeira. Não, brincadeira não, né? 24 horas é literalmente, que é de manhã, de tarde, de noite que a gente se vê, porque além disso, a gente estagia. Estágio, podcast, iniciação científica. Exatamente. E minha história com a psicologia, acho que vai muito ao encontro com o que o Marcos trouxe, porque eu também vim do direito, eu fiz aí 5 anos de graduação, eu não cheguei a exercer, mas eu sou bacharel na área. E eu escolhi no início o direito muito porque tinha aquela questão, medicina, engenharia, direito. Eu falei, engenharia sem chance, medicina menos ainda. Aí eu fui no direito, porque minha família toda e entrei, mas sempre fui muito infeliz, assim. Eu nunca tive essa postura ativa, esse brilho nos olhos, essa motivação para correr atrás daquilo que eu faço hoje, por exemplo, na área da psicologia. E uma coisa que foi, assim, a virada de chave, que eu acredito que para muitas pessoas também pode ter sido, foi o período da pandemia, que foi o meu último ano de curso. E ali eu me vi numa obrigação mesmo de ter que entender o que eu ia fazer da minha vida quando eu formasse no direito. Eu não imaginava em praticamente nada. Concurso público, nem pensar, que eu não tinha pavor de pensar que eu ia ficar sentada numa cadeira horas estudando, apesar de que, assim, não que eu não faça isso. Hoje é basicamente o que você faz. Exatamente. Você tem que ficar estudando uma coisa que você não gosta. Esse é o problema. Esse é o problema. Você não tem aquela motivação. É. Exatamente. E assim, atrelada a alguns problemas pessoais que eu tive na época também, eu basicamente estava assim, no buraco, para não dizer outra coisa. Eu estava muito mal na época. Aí eu comecei um processo de transição de carreira e, gente, eu fiz, na época, 5 testes vocacionais. Porque eu juro. Eu não sabia disso. Juro, eu tinha medo. Gente, o Google também, inclusive, tá? Eu fiz... Não façam isso, mas é só pra vocês verem o nível de... Qual é a sua profissão? Foi basicamente isso. Aí eu fui em 2 psicólogas, fiz teste com as 2. Fiz todos do Google por desespero e insegurança. Aí eu falei assim, não, gente, agora eu vou ter que arriscar. Aí eu fui lá, bati o martelo, entrei para a psicologia e, de fato, foi a melhor decisão que eu fiz da minha vida. Inclusive, eu nem estarei aqui com vocês, Aí, né? Já valeu. Exatamente. E agora vamos passar para o João, né? E aí, João? Eu tô um pouco mais calado nesse episódio aqui, porque a gente tá tentando movimentar esse microfone e é um pouco complicado, mas enfim. Bom, todo mundo falou um pouquinho, né, sobre o seu processo na psicologia e tudo mais. Eu já sou formado, no caso, né? O pessoal aqui já ainda tá na faculdade, mas assim, formei meio do ano passado. O pessoal ainda está aqui na faculdade. Eu sou o João, eu sou formado. Tô acima, né, galera? Mas assim, eu, na verdade, eu formei meio do ano passado e não foi meu primeiro curso, né? Eu acho que, não sei se vocês já sabem, se eu já contei isso pra vocês, mas eu fiz 2 anos de engenharia química. Ah, não, você já comentou. E aí, assim, eu lembro que na época do ensino médio, eu tava olhando assim, tipo, como que eu era, né, como aluno, e eu sempre gostava muito de exatas, assim. E aí eu falei assim, vou fazer uma engenharia. Aí teve aquela feira lá de profissões e tudo mais, que geralmente fazem, e eu falei assim, engenharia química, gostei do nome, vou fazer, entendeu? E aí fui lá, né, fazer engenharia química, passou aquela grade básica, né, de todas as engenharias, né, que todas as engenharias têm aquela grade básica de matérias. Então, fiz cálculo 1, 2, 3, 4, física 1, 2, 3. Assim... Tem doido pra tudo, né? Coisa de maluco, exatamente. Com todo respeito aí quem faz engenharia, mas vocês são malucos, tá? E aí eu fiz essa grade básica por 2 anos e chegou um momento em que a grade básica se encerrou e eu fui ver o que era engenharia química de fato, né? Falei assim, trabalhar chão de fábrica, né, ou laboratório e tal. Eu falei assim, velho, não vou querer fazer isso não. E aí eu comecei a desesperar, porque, cara, já tô aqui 2 anos e tal, e não serviu pra nada. As matérias que eu mais gosto são religião e filosofia. E eu falei assim, tem que fazer alguma coisa, né? E nesse meio tempo, né, as provas eram muito difíceis, né, engenharia. Então a galera passava mal depois de fazer, antes de fazer, chorava, né? E eu sempre era o cara que ia lá e, tipo assim, conversava, fulaninho, pega na mãozinha aqui, tá tudo bem. E eu ia ser a que tava chorando.
Pois é, entendeu? Eu gostava de me aproximar dessas pessoas e, sei lá... Conta mais sobre esse seu sentimento. Pô, aí, ó. Como é essa experiência pra você? Pois Conte é. mais sobre isso. Aí eu comecei a perceber que eu tava gostando muito de fazer isso, sabe? Tipo, de me aproximar das pessoas, conversar, tipo, entender pelo que elas estavam passando. Porque muita gente, enfim, trabalhava, estudava ao mesmo tempo e eu gostava muito de entender mesmo. E eu falei assim, cara, tô aqui, não tô gostando de área química, tô curtindo conversar com o fulaninho que tá chorando depois de fazer a prova. Pô, psicologia existe, né? E aí foi quando eu comecei a cogitar essa possibilidade. Isso foi que ano? Foi, 2018, assim, sabe? Tá. E aí... aí teve um belo dia que eu tava na aula, sei lá, de Física 2, Física 3, na verdade. E aí eu fui beber água, tipo assim, pedi lá e tal, saí no corredor. Não voltei E aí, nunca mais. eu tranquei o curso, tipo assim. Foi comprar cigarro. E aí eu tranquei o curso nessa ida. Tipo, no meio do caminho, assim, eu pensei, vou lá. Tranquei o curso. E aí eu fiquei lá no corredor o resto da aula e o pessoal falou assim, ué, Bernardo, você não voltou pra aula? Eu falei assim, não, cara, eu fui trancar o curso. Eu falei, quê? Como assim? Você trancou o curso? Tranquei. E aí, mudei, fiz a transferência interna, né? Ah, sim. E aí fiz psicologia e cá estamos nós, né? Cara, é legal pensar também, você tava falando dessas experiências assim na faculdade, e é legal a gente contar também de onde que veio o Luminos, que a gente nunca contou isso. E assim, foi... Pô, vocês lembram um ano que foi? Foi meu terceiro período. 2021. Ali pra junho, julho de 2020. Não, Não, 2022. 2022. Ah, é 2022, já estamos em 24, 2022. E aí a gente teve um grupo de estudos da faculdade de TCC. E aí, esses meses, assim, ali, março até julho, foi uma mudança, virada de cabeça na minha vida. Porque aí teve esse grupo, eu conheci uma galera na internet, conheci vocês, eu entrei pra SBNP, eu tava praticamente entrando no laboratório da UFMG também, foi uma loucura esse período. E aí eu conheci o Marcos e o Bernardo nesse grupo, a gente não calava a boca no grupo, né? E aí, no final, foi 6 meses de grupo, no final a gente saiu pra um bar. E aí, a gente ficou umas 5 horas trocando ideia lá. Ó, trocando ideia. Salve, Leandro. Mas, trocando uma ideia lá, conversando. E aí, eu virei pra eles uma hora e falei, cara, acho que uma galera ia gostar disso daqui que a gente tá falando. Por que a gente não faz um podcast? Eu nem tava na faculdade ainda. Não. E aí, foi o Marcos que virou pra mim e ele começou a levar a ideia a sério. E eu, por um momento, eu tava meio zoando, sabe? Aí ele começou a levar a sério, a gente começou a conversar. Aí passou algumas semanas, aí o mês seguinte, ficou eu e o Marcos conversando assim, tipo, será que tem estúdio? Como é que funciona pra alugar? Mas aí eu entrei na UFMG, no laboratório, na iniciação científica, e o Marcos estava com os projetos dele e tudo mais, estava trabalhando. A gente falou, não, agora não vai dar pra fazer, vamos colocar em stand-by. E aí passou um ano. E aí o Leandro, nosso orientador, depois de uma aula sobre economia comportamental, que aliás, a gente não vê na faculdade, é o que eu mais gosto de estudar. Sensacional. Ele virou pra mim, pro Marcos, do absoluto nada, olhou pra nossa cara e falou, por que vocês não fazem um podcast? E eu nunca tinha comentado com ele a ideia. Você comentou que a gente Nunca queria? comentei. Cara, que loucura. Eu acho que foi perto daquela fase em que a gente estava começando a encontrar realmente as áreas que a gente gostava na psicologia e estava percebendo que a gente praticamente não ia ver isso na faculdade e falava, cara, a gente precisa ter um jeito de conversar com as pessoas, essas coisas que a gente está estudando, que a gente está vendo, o pessoal vai formar sem ouvir falar disso. São assuntos pouco discutidos, apesar de serem assuntos muito pesquisados lá fora, serem muito discutidos lá fora. E a gente falou, a gente tem que ter um canal de comunicação, a gente tem que conseguir passar para as pessoas para que elas não passem essa experiência, né? De entrar na faculdade assim, às cegas, tateando no escuro, para depois ir descobrir o que gosta lá na frente. E aí disso veio a ideia de ter um lugar para conversar e falar o que a gente pensa. Uma coisa que eu acho muito interessante que vocês estão conversando é que a ideia surgiu numa conversa de bar, né? E uma das coisas que eu queria falar para os nossos internautas, ouvintes, né? Seja lá o que for, é que, primeiro, importante que vocês falaram sobre a postura ativa. Eu acho que isso é fundamental, assim, buscar, correr atrás, entender que a faculdade, ela não vai te dar
tudo bonitinho para você ir lá e se formar como um excelente profissional, assim. Você tem que buscar e ir atrás dos seus interesses, sabe? Mas, além disso, uma coisa que eu acho que é muito legal também dizer é o seguinte: mate aula. Mate aula. Por que eu falo isso? Porque, falo da minha experiência, tá? Na minha faculdade, era o quê? 10 minutos de intervalo entre uma aula e outra. Não Como dá é que pra você ia passar na fila da conversar? cantina. Como é que você ia conversar com alguém, sabe? Trocar ideia, uma ideia sincera, assim, com alguém e ter esse tipo de ideia, assim. Não tem tempo, sabe? Então, assim, o tempo que você tem é para ir na cantina comprar um pão de queijo, voltar e o outro professor tá lá dando aula. Então, assim, o que eu fazia muito era, eu ia no DA, ficava no corredor, né? Pegava uma aula, assim, que... Essa aula aqui, não... Já sei. Saber o que a gente gosta é difícil, né? Mas saber o que a gente não gosta é fácil. É muito fácil, saiba o que você não gosta E a primeiro. maioria ainda também, né? Hã? Nada. Mas, enfim, aí, tipo assim, eu comecei a fazer isso. Comecei no corredor e tal, no DA. E aí, sempre tem a galera do DA e do corredor, né? Sempre tem a galera que fica lá, tipo, de bobeira e tal. E você começa a conversar. E a partir do momento que você começa a conversar, você fica sabendo de grupo de estudo que tá rolando, você fica sabendo de evento que vai acontecer, você fica sabendo do que a pessoa gosta, dos interesses da pessoa. E você vai, sabe, socializando. E isso é muito importante para você criar uma rede de apoio. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Quando eu formei, a coisa que mais me chamou atenção é falta de rede de apoio. Cara, nossa profissão é muito solitária. Sim. Se a gente sai da faculdade, né, se você seguir a clínica, pelo menos, né, RH é um pouco diferente, mas se você seguir a parte da clínica, pô, você vai, atende. Se você se deixar, você fica sozinho, você e Deus e o paciente, assim, o resto do dia, assim. Você, outro paciente, você, outro paciente, você, outro paciente. Nunca tem um contato, assim, direto com outro profissional, muitas vezes. Então, assim, a gente tem que ter essa rede de apoio para a gente trocar informação, para a gente trocar ideia, para a gente ter a quem recorrer em momentos difíceis, inclusive. Pô, tô atendendo paciente que tá, assim, assado. Cara, você já teve essa experiência e tal. Então, assim, ter essa rede de apoio é fundamental também. Então, por isso que eu falo mate aula, mas é no bom sentido. Matança produtiva, né? Matança produtiva. Aqui, o tanto de livro e artigo que eu já li em sala de aula, mas eu acho que você tem que ser estratégico nisso também, né? Claro, que nem a gente tava falando. Você tem que ver o que não faz sentido e o que faz sentido. Sim. Porque tem muita matéria que você vai olhar e falar assim, nossa, o nome dessa matéria top aqui, pô, psicologia da aprendizagem. Não, eu vou entender como as pessoas aprendem. Aí você chega lá, você vai ver Paulo Freire bate ali e não passa mais, entendeu? Então, assim, você tem que ver o que faz sentido pra você e o que não faz, né? Então, e aproveitar, porque tem algumas aulas, que são muito boas. Eu aprendi muita coisa, mas a maior parte é você conseguir se desenvolver ali por si mesmo, porque ninguém vai pegar na sua mão e fazer por você. E o desenvolvimento dessa rede de apoio que o Bernardo estava falando, eu vejo que isso acontece muito. Na maioria das vezes, essa rede de apoio começa na faculdade. Né? Quando você está ali matando aula produtivamente, né, vagabundos úteis, você começa a ver quem que é a galera de cada área da faculdade. Você vê que tem a galera ali da TCC, tem a galera da psicanálise, tem a galera da psicologia analítica, a galera da neuro. Você começa a andar com essa galera, vai em grupo de estudo, assiste aula, eles vão te indicar provavelmente vídeo no YouTube, palestra, evento, e você vai meio que sabendo qual que é a sua, né? Às vezes você vai por afinidade. Eu tenho o pessoal da psicologia analítica, né, da nossa faculdade, eles começaram a se conhecer assim. Eram 2 caras que estavam para sair do curso, porque aí ficaram, acho que 1 ano, não viram nada que eles gostaram e não iriam ver psicologia analítica no curso, que praticamente não tem, né, nas faculdades hoje. E aí conversaram com um cara que já tinha estudado antes, e aí começou, então tem isso aqui, putz, mas isso aqui é interessantíssimo. Mas, cara, não tem isso na grade? Não tem na grade. E aí foram estudando e foram especializando. Eles viraram a galerinha e montaram um grupo de estudos, e hoje, né, virou uma associação que a gente faz parte. Mas você sempre vai ter contato com esse pessoal e essa rede de apoio vai te acompanhar pela carreira. Então, a gente formando aqui, a gente tem uma série de pessoas que a gente conheceu em áreas diferentes, né? Para trocar ideia, para especialização, para participar de evento, congresso e para indicar também, né? Porque essa é uma convicção que eu tenho muito forte, de que o que define a abordagem mais adequada para lidar com um certo caso, com um certo paciente, é muito mais o paciente, o perfil do paciente, ou o perfil da demanda dele, do que simplesmente eu vou achar um psicólogo porque eu acho que eu gosto dessa abordagem ou porque um parente meu faz ela e me indicou. Não, é muito mais pela demanda. E é interessante quando você coloca isso, porque a gente aqui tem perfis diferentes. Então, acho que até é legal cada um falar um pouco, assim, do que gosta, do que pretende, às vezes, trabalhar futuramente. Mas antes, eu gostaria de resumir tudo isso que vocês dois falaram em uma frase, que é muito importante. Vocês têm que colocar isso em mente.
networking. Vocês têm que ter cara de pau, de verdade. Você tá com vergonha? Vai com vergonha mesmo. Tá com medo de chamar fulano? Vai com medo mesmo, mas tem que chamar. Manda direct, manda e-mail. Enfim, o não, gente, vocês já têm. Então, acho assim, se você tem um mínimo de interesse em alguma área, vocês têm que ter cara de pau. Vocês têm que ir atrás, você tem que procurar as pessoas fora da faculdade também, não só na faculdade. Claro que, né, igual a gente está colocando aqui, isso ajuda para construir essa rede de apoio. Inclusive, a gente é, né, uma rede de apoio em si que surgiu nesse contexto da faculdade. Mas a gente também teve cara de pau, inclusive até para convidados, né, gente? A gente tava lá em Salvador, o B não tava lá. Aí eu olhei assim e falei, caraca, cara, é o Irismar Reis ali. É um dos criadores de uma das abordagens da TCC. Eu falei, cara, a gente tem que pegar o contato desse cara. Aí a gente juntou e foi lá, tirou foto com ele, convidou, pegou o contato. Então, assim, é esse processo de você... Pô, tá com medo? Esse é um bom indicativo. Porque quer dizer que você tá indo pro caminho certo. Exatamente. E foi engraçado, inclusive, né, esse momento. Estavam nós, acho que era eu, você... Eram nós 4? Nós, a gente tava ali com muito medo, sem saber como que a gente iria abordar. Ele falou assim, vamos pedir uma foto. A gente foi lá, pediu uma foto e aí a gente começou a conversar, a explicar um pouco mais sobre o nosso projeto. Então é isso, tenha cara de pau, de verdade. Cara de pau, coloca isso aí, ó. Frase, hashtag cara de pau, gente. É porque, assim, os profissionais, eles querem pessoas proativas. Essa é a característica que mais chama atenção. O Marcos estava falando do processo dele, né? Que ele sentiu que ele entrou num rio e entrou no caminho dele. A gente olha para uma pessoa que nem... Tá lá no DA, você começa a conhecer as pessoas, você vai vendo o perfil e você sente, você vê que é uma pessoa que tá direcionada. Ela sabe o que ela quer, ela tá indo. Por exemplo, o Arthur, quando ele tava na fisioterapia, ele tava falando, pô, cara, não tô curtindo, não é minha vibe. Agora eu vejo ele na psicologia direcionado. É isso, você vê a pessoa, ela tá com aquela pegada. Você vai chegar num profissional, você tá com aquela postura proativa, você tá se mostrando interessado... probabilidade imensa que a pessoa vai tentar te ajudar, vai te dar uma oportunidade. E conta pra gente, Luca, qual que é a sua pegada dentro da psicologia? Nossa, isso é até engraçado, né? Porque quando eu fui diagnosticado, né? E aí a minha psicóloga, ela é, além de TCC, ela também é neuropsicóloga. Então eu já entrei na psicologia completamente direcionado. E por muito tempo eu fiquei com a cabeça muito fechada. Eu, vou ser neuropsicólogo de TCC, pá. E com o tempo eu fui conhecendo outras coisas e foi abrangindo a minha visão. Hoje eu não me vejo mais atuando como neuropsicólogo, eu me vejo muito mais como terapeuta. Eu acho que, assim, sabe quando você estuda algo que você... Cara, eu tô estudando e eu tenho vontade de levantar e sair gritando de tão legal que eu achei. Brilha o olho, sabe? E, inclusive, eu recebo áudios do Luca falando justamente isso. Eu quero sair e gritar na rua. Nossa, eu vou tirar minha roupa, sair pelado, correndo, sabe? Assim, uma animação. Eu ia falar isso, mas... Não, é porque é verdade. É uma animação que eu não consigo nem guardar dentro de mim. Então, é aquela coisa que brilha o olho, você ama aquilo. Então, eu vi que é realmente isso que eu quero fazer. Principalmente a abordagem que o Bernardo trabalha, que é a ACT, Terapia de Aceitação e Compromisso. Ela trabalha algumas outras vertentes, ela tem alguns pins de humanismo, Gestalt. O Bernardo vai saber explicar muito melhor do que eu, porque eu estou começando os meus estudos. Mas dentro da psicologia é isso. Mas eu também pretendo ter um posicionamento digital também, né? Eu não quero trabalhar só como psicólogo clínico. Eu quero conseguir ajudar as pessoas de uma forma mais ampla. O Luminous é um dos projetos, né, da gente conseguir disseminar conhecimento fora das universidades, mas eu quero conseguir fazer infoprodutos para conseguir transformar a vida das pessoas, principalmente, a pessoa não consegue necessariamente pagar a minha consulta de terapia, mas ela vai conseguir pagar o meu curso, que é mais barato, e ela vai conseguir trabalhar muitas coisas ali sobre o desenvolvimento pessoal, ela conseguir instituir hábitos, melhorar a qualidade de vida dela, ela conseguir viver uma vida alinhada com os valores, e ela conseguir chegar num nível que para ela é satisfatório, viver uma vida que vale a pena ser vivida, né? Cara, isso que você falou é muito interessante. Só fazer uma ponte aqui pelo seguinte, você falou, cara, eu quero desenvolver infoprodutos para pessoas que às vezes não vão ter o dinheiro para fazer uma série de consultas, né, de terapia, mas que vão poder assistir um bom curso, vão poder ter insights excelentes. Então, para muitos sentidos, essa ideia de criar produtos interessantes é uma solução para vários tipos de problemas. Porque uma coisa que a gente ouve muito é isso, né? As pessoas falando, mas a terapia é uma profissão elitizada, a terapia não chega nas pessoas mais carentes, que não têm, né, condição financeira de pagar um psicólogo.
É para isso que existe tecnologia, é para isso que existe inovação, é para isso que a gente vai fazendo as pequenas mudanças que chegam em todo mundo. Então, né, se a gente for nessa mentalidade de a gente não pode criar coisas que não são de acesso geral para todas as pessoas, porque você vai estar sendo elitista. Mas peraí, como que hoje em dia quase todo mundo, você vai na rua, o cara que está catando papel na rua tem um celular. Como é que esse celular chegou na mão dele? Foi uma tecnologia que foi desenvolvida, evidentemente, no começo o acesso era restrito, as pessoas têm mais poder aquisitivo, mais influência, mais poder, mas isso se tornou um negócio tão viável e a produção em massa disso aí se tornou o preço tão baixo, né? A aceitação do mercado por isso foi tão grande que hoje em dia esse produto chegou nessa pessoa. Então você começa ali fazendo um infoproduto, gravando uma aula, fazendo um podcast. Hoje em dia todo mundo tem internet, todo mundo tem celular. Então as pessoas começam a ter acesso mais amplo a esse tipo de coisa. E obviamente, quando você tem uma carreira mais consolidada, você pode se dar o luxo de dedicar o tempo que você quer para fazer o trabalho social, atender a preço social, atender de graça, desenvolver tecnologias, criar linhas de pesquisas que vão melhorar a saúde de todo mundo. Então, eu acho que a mudança acontece em todos os frontes. Vai ter pessoa que vai querer dedicar mais ali a mão na massa, fazer o trabalho mais voltado para o lado social desde o início. Tem a pessoa que vai querer se especializar muito. Quando ela estiver num nível muito alto, ela vai prestar um serviço de altíssima qualidade para as pessoas que não teriam acesso a esse serviço. Então, tem espaço para todos. É por isso que eu não gosto desse discurso, sabe? De querer fechar a porteira e falar assim, não, você só pode atender assim, senão você não tem sensibilidade, senão você não se importa com o mais pobre. Que besteira, cara. E você falou algo legal, assim, que também eu tenho isso em mente, assim. Eu quero ter algum momento da minha vida, quero criar um projeto social, tipo, muito... Não sei como, na verdade, eu não faço a mínima ideia, mas é só uma ideia, assim, bem lá pro futuro, que primeiro eu preciso me consolidar primeiro. Mas justamente por isso, assim, hoje em dia, até conversando com pessoas, assim, civis mesmo, né, na rua, enfim... Você vê o quanto que a gente tem uma baixa qualidade na formação profissional de psicólogos. E isso acaba interferindo, querendo ou não, na saúde mental das pessoas. Porque elas estão ali passando por problemas, por grandes dificuldades e, às vezes, até um sofrimento muito significativo, vai atrás de um profissional que acaba, muitas vezes, inclusive, piorando a situação daquela pessoa. Inclusive, eu vivenciei isso recentemente, em que eu fiquei muito com isso na cabeça, assim, de, meu Deus, um dia eu tenho que criar alguma coisa muito foda mesmo, muito que consegue abranger mesmo e contemplar todas essas pessoas que, infelizmente, não conseguem ter esse acesso a psicólogos. Inclusive, o Bernardo trouxe isso em um outro episódio, então vai lá e assista, que foi o do Humberto Correia, muito bom, inclusive, sobre suicídio. Mas, enfim, eu tenho muito essa vontade também. Gosto muito da neuro, inclusive, acho que não é uma novidade para as pessoas. Gosto demais. Eu acho, assim, o cérebro é a coisa mais linda, maravilhosa que existe nesse mundo. E tá rindo, né, Bernardo? Mas, enfim, mais uma coisa que eu queria colocar para vocês também, porque vocês... estão vendo aqui, achando que a gente já veio como se fosse um pacote pronto, como se a gente já soubesse tudo que a gente deveria ter feito para chegar onde a gente está aqui hoje. E eu vou falar para vocês, não foi assim. Inclusive, eu vou dividir uma coisa com vocês que acho que ninguém aqui nem sabe. O Luca ficou preocupado. Revelações. Mas, assim, ano passado, eu acho que foi um ano de muita experiência para mim, assim. Teve muitas coisas novas, mudança de faculdade, o surgimento do Luminus, muitos projetos novos, e eu acabei até me perdendo um pouco nisso, eu não estabeleci prioridades. Isso foi muito frustrante para mim no final do ano, porque eu cheguei e falei, caramba, eu tinha que ter estudado mais isso, eu tinha que ter me aprofundado mais naquilo. Então, o que eu fiz, inclusive, eu acho que é uma coisa que vocês têm que fazer, que eu já coloquei aqui antes, né? Estabelecer prioridades. O que você mais quer estudar nesse momento? O que você vai fazer para estudar nesse momento? O que você vai instituir de passos, de metas para você conseguir alcançar, inclusive, estabelecer, às vezes, até metas a curto prazo, porque de pouco em pouco, inclusive, é algo que a gente estava conversando outro dia, não é, Luca? De pouco em pouco, quando você viu, você já conseguiu fazer muita coisa. Então, assim... tenha metas e prioridades. Inclusive, neuro vai ser muito no meu primeiro semestre, o meu foco de aprofundar, entender o funcionamento do cérebro a qualquer custo. Eu vou sair, gente. Olha, a minha responsabilidade. Eu estou falando isso aqui vai ao ar. Eu tenho a responsabilidade de chegar no final do ano sendo especialista em neuro. Mas é isso. Essa é uma das minhas metas, inclusive. Agora, terapias, de modo geral, não sei ainda. O Luca muitas vezes me cutuca assim, e aí eu acabo ficando... tentada em estudar mais, e vai ser, sim, um objeto de estudo meu, mas não no momento, porque eu preciso estabelecer
prioridades. Mas você vai ter oportunidade, né? Porque nós vamos ter 2 matérias clínicas no próximo período. Pois é. Clínica humanista e clínica de TCC. No final do ano a gente faz um de fechamento também, pra você contar como foi esse... Ai, gente, responsabilidade, hein? Olha aqui, tô fazendo um compromisso Cada um com estabelece vocês. suas metas e aí no final do ano a gente vê quem Dobra a meta. alcançou. Exatamente. E aí, Bernardo? Eu. Conta aí. Bom, já quando o Luca trouxe lá o que ele está interessado, é um pouco também do que é o meu interesse na psicologia atualmente, né? Eu costumo dizer que, assim, interesse é uma coisa que acaba mudando ao longo do tempo, né? A gente vai vivenciando, tendo experiências com outras coisas, conhecendo coisas novas, então, assim, as coisas vão mudando. Então, quando eu comecei a... Tosse, O ataque tosse. de tosse aí, não vou cortar, não Eu gostaria de poder dizer programa ao vivo é assim mesmo, vai calma aí, mais com vontade. assim mesmo. Não vai cortar não, hein? Vai cortar não. É Faz pelo parte. menos, pelo menos. Mas quando eu comecei a me engajar um pouco mais na psicologia, até porque eu vivenciei um período de pandemia muito pesado e, assim, fiquei muito mal mesmo, assim, na pandemia, tive sérios problemas, etc. Queria RH, entendeu? Então, assim, tinha muitos problemas. Sérios Brincadeira, viu? problemas. Você que é do RH, tô brincando com você. Vocês são muito necessários, mas eu... São mais normais que o pessoal da engenharia. Exatamente. Então, sintam-se valorizados. Mas, assim, quando eu comecei a me interessar pela clínica, né, a partir do grupo de estudo lá de 3 meninas que a gente conheceu na faculdade e tal, eu, o Luca e o Marcos, né? Salve Cognitrium. Salve com Sigam lá. sigam lá. Eu comecei a me interessar muito pela TCC, né? Que é uma abordagem mais estruturadinha e tal, mas tem protocolo, etc. Para quem não conhece, né? Para quem não é da psicologia, para quem está no início também do curso e não conhece. Então, assim, eu comecei a interessar muito por essa abordagem, mas ao longo do tempo eu fui mudando, assim, os interesses, né? Eu convivi com o pessoal da psicologia analítica, então eu comecei a colocar meu interesse muito mais em questões um pouco mais flexíveis, né? Menos estruturadinhas e tal, entender que a minha postura na sessão não era necessariamente... Não combinava necessariamente com a postura de um terapeuta da TCC clássica, assim. Então, eu fui me adaptando ao longo do tempo. E hoje, né, eu sigo muito a linha das terapias contextuais, ACT, FAP, e também nutro interesse por Gestalt. Então, assim, muitas das minhas intervenções também lembram um pouco essas técnicas vivenciais e experienciais da Gestalt, né, da humanista existencial. Então, eu acho que ao longo do tempo os seus interesses mudam. Então, assim, se você ainda não se encontrou, né, não encontrou uma abordagem que é de seu interesse, não perca esperança, porque há sempre tempo para isso. Mas o que é fundamental é que você busque, né? Que você vá lá, descubra, que você tenha esse interesse em encontrar esse caminho também, né? Fundamental isso. Buscar especializar, mas sem se fechar, né? Acabou que acho que a gente pulou aqui, o Luca falou, eu falei, acho que o Arthur não falou, eu também não falei muito. Eu não falei porque eu não faço ideia do que eu quero Boa. fazer. E esse é o mais comum, na verdade. É o mais comum. E tá tudo certo, porque o interesse vai mudando. Eu lembro que quando eu comecei a estudar, eu tava focando em bioeletrogênese, sabe? Tipo assim, estudar funcionamento neuronal, criação de receptor. Hoje em dia eu tô estudando marketing e copywriting, tá ligado? E aí você vê quanto que as prioridades elas vão mudando. Então, assim, não dá pra você ser especialista em tudo. Claro Sim. que aquela base é muito importante que o Arthur falou. Mas com o tempo, o seu caminho pode desviar e tá tudo certo. Vai ter momentos que você vai falar, cara, não sei o que eu quero. E a tendência com o tempo é sair focando também, né? Então, assim, tá tudo Eu certo. acho que é legal essa ideia. A base ser sólida e Sim. ser ampla, mas depois você vai segmentando. Exatamente. Agora, se você não tiver uma base ampla, você nem sabe o que você quer fazer crescer em cima, né? Então, falando um pouco de mim, eu sempre tive muito interesse em assuntos mais voltados para a vida interior, espiritualidade. Então, muito antes de entrar na psicologia, eu já gostava muito de estudar filosofia, história, teologia. E aí eu gostava muito mais de entender o comportamento humano enquanto um fenômeno. Tipo assim, por que o ser humano se comporta assim? Por que as pessoas são assim? Por que a gente valoriza muito certas coisas, né? Que não são, às vezes, não fazem muito sentido. Então, quando eu entrei na psicologia, eu vi que dava para estudar esse tipo de coisa de uma forma mais estruturada. Existiam teorias que iriam explicar, né, essas tendências humanas. Mas eu também fiquei muito encantado por saber como a gente está descobrindo como funciona o corpo humano, como funciona o cérebro, né? Como é que funcionam os esquemas que a gente tem, as tendências que a gente tem, como é formada a personalidade, né? Que foi o campo que assim, me gerou um interesse muito grande. Então, então eu me sinto hoje como se eu estivesse fazendo um espacate intelectual. Eu estou com um pezinho lá na psicologia analítica, querendo entender nosso interesse por histórias, por mitos, por símbolos, por que a gente se encanta tanto por narrativas, por que a gente não é simplesmente um ser que quer reunir informações importantes e aplicar, né? A gente não funciona como um computadorzinho.
mas ao mesmo tempo a nossa mente é explicada em muitos sentidos, né? Pelas conexões neurais, pela forma como se forma a sinapse, como funcionam os neurotransmissores e hormônios. Então, combinar de alguma forma esses dois campos, as neurociências, com a psicologia mais abstrata e mais espiritualizada que tiver, eu acho que a minha pegada é bem por aí. É uma aproximação de campos que hoje em dia estão muito distantes. Em geral, você vê o pessoal das psicodinâmicas e das abordagens mais abstratas acusando a ciência de ser muito objetivista, de ser muito reducionista, e a ciência acusando os outros de não serem científicos. E eu fico assim, gente, não é por aí. Né? Eu tenho uma convicção forte de que se alguma área, se algum campo, seja um campo de conhecimento, seja uma corrente filosófica, até ideologia, se ela se estabeleceu bem ao longo do tempo e continua atraindo o interesse das pessoas e fascinando as pessoas e tendo resultado prático para mostrar, algo de interessante e importante tem ali. Então eu fico querendo desbastar assim essa selva, né, tateando para entender o que tem de valor ali e aproximando. Então, eu não sei o que fazer disso, mas esses dois campos me fascinam profundamente. E em termos de abordagem é mais pro lado clínico mesmo. Eu acho legal da psicologia que você consegue fazer isso, sim, de uma maneira muito bacana, que é unir as ciências humanas com as ciências biológicas, com a ciência da saúde. E assim, é um campo que se você gosta de várias, como você falou, você gosta de biologia, você gosta de espiritualidade, a psicologia é um campo que você consegue unir tudo isso muito bem. E eu acho que isso é uma coisa que às vezes a faculdade negligencia também. Acho que a faculdade foca muito nas ciências humanas e deixa de focar nas ciências da saúde, nas ciências biológicas. Se a gente vê muita... às vezes, até filosofia, que é uma parte das ciências humanas, a gente não vê tanto. Então, acho que se a faculdade passa a focar um pouco mais na parte de ciências da saúde e ciências biológicas, eu acho que os alunos iam ter muito mais condição de unir esses dois campos e exercer a profissão de maneira muito mais... não vou falar competente, porque tem muita gente competente, né? Muito psicólogo competente, mas de uma maneira mais, assim, científica mesmo, que é muito importante essa parte científica para a gente saber o que realmente está funcionando, o que não está funcionando, o que de fato está ajudando as pessoas e o que não está ajudando, porque a ciência vai entrar nessa questão muito forte, de um estudo mais estruturado, de realmente a gente saber o que está acontecendo. Enquanto as ciências humanas vai ver essa parte mais, muitas vezes, espiritual, mais filosófica, que também é muito importante. E uma coisa muito importante que você colocou aí também é justamente isso. A gente tem uma ideia muito da psicologia enquanto só clínica, sendo que, na verdade, é muito importante também que a gente tenha, ou pelo menos algumas pessoas tenham, uma atuação na pesquisa também, porque ela vai ser, inclusive, muito importante até para nortear a prática clínica. Então, inclusive, também acho que o Marcos, né, não sei como é que tá os projetos dele, enfim, ele fala, se ele quiser deixar, às vezes, no ar, né, dar um spoiler, mas enfim, vai começar, eu acho, não sei, né, pelo menos um mestrado, rumores. Eu também, eu também vou fazer em algum momento também, inclusive o Leandro deve estar assistindo aí, e deve estar assim, quase assim, Silvia, vamos fazer um mestrado e tal, e eu vou fazer, tá? Big Boss, que tranquilo, eu vou fazer, porque eu quero também. Mas é isso, além da questão da prática clínica, também tem a possibilidade de atuação também nessa parte de pesquisa. E uma coisa também que eu queria falar, eu acho que as pessoas vão achar que eu sou muito pessimista, mas na verdade eu sou realista, é diferente. Que é o seguinte, o Luca tá rindo. Não, é porque eu não sei. O Luca só vai imaginando assim, né? Mas enfim, o que eu vou falar é algo que é real mesmo, assim. Mas acho que muitas pessoas têm medo de se frustrarem ao longo do caminho, no sentido de que muitas buscam, o que será que eu quero? E muitas vezes você precisa de ter essa experiência que o Arthur falou bem ali no início, né, da nossa conversa, em outras áreas também, para a gente saber o que a gente não quer também. Sim. Saber o que a gente não quer e se frustrar mesmo diante de escolhas que às vezes foram equivocadas, ela é muito importante, inclusive, para você conseguir afinar ainda mais o seu caminho enquanto profissional. Então, é isso, assim. Busque mesmo, abre o seu campo de visão, experimente coisas novas, porque ter experiências que não vão ser positivas, que não vão ser boas, e isso, inclusive, gente, só vai se frustrar quem realmente tenta, quem realmente coloca isso em prática, quem realmente está disposto a conhecer e se tornar um bom profissional também. Então, saber o que não quer e o que você não vai fazer é extremamente importante para você definir o que você quer também no futuro. Até para você melhorar também. Quando você erra, você vê o que você errou e melhora aquilo, né? No próprio podcast, às vezes,
fico vendo uns episódios assim que eu falo algumas coisas, eu falo, gente, podia ter falado isso de uma maneira completamente diferente, podia ter falado outras coisas que eu pensei depois e não falei. Então, errar é um processo ótimo, né? Uma processo humano é um processo ótimo para você se aprimorar. E é botar a cara a tapa também. É. Isso de ter experiências e se frustrar e ver o que você não quer. Eu tô pelo menos tendo muito isso agora, né? Eu e a Silvia transferimos de faculdade e na nossa atual faculdade a gente tem muito estágio, mas é uma quantidade de prática absurda. E é em áreas que eu não vou atuar. Mas atuando ali, botando a cara a tapa, experimentando, eu vejo, cara, não quero fazer isso. Mas essa experiência me enriqueceu tanto. Já Então, sei por exemplo, até qual que foi. a gente atendeu no André Luiz, que é um hospital psiquiátrico aqui de BH. E eu não vou trabalhar em um hospital psiquiátrico, mas, gente, mudou completamente. Mas sabe o que é completamente? É pegar a sua visão e virar de cabeça para baixo sobre como eu vejo saúde mental, pessoas com transtornos psiquiátricos e como atender, acolher, conversar. E aí te enriquece como ser humano, mesmo que você não vá. E como profissional, mesmo que você não vá atuar naquela área. E foi engraçado que a gente tinha perfis diferentes nesse sentido. Você Demais. quer contar um pouco isso? Não, pode contar. Não, conta, vai. Acho que você vai contar melhor. Então tá. Não, é porque eu particularmente gosto muito de... Olha, eu tô pensando como é que eu vou falar isso, né? Casos Mas, mais assim, sérios. Casos mais sérios, assim, mais graves, eu acho muito desafiador do ponto de vista profissional, porque exige realmente um manejo muito Delicado. muito delicado, um manejo ali que você tem que estudar muito, né, assim. Só que, assim, gente, o primeiro dia eu já tava, assim, brilhando os olhos. Eu falei, aí o professor, né, Lucas, chegou e falou assim, quem que quer entrar na ala masculina? Que era uma ala que, assim, pelo que foi comentado ali, né, poderia ser mais delicado num primeiro momento, essa questão do manejo. Eu virei assim, Ah, então quem vai com você, Eu era a Silvio? dupla da Silvia, né? E lá vai o Lugão. E quem que vai com você, Silvio? Ele, o Luca. Aí o Luca, vamos. E eu sou aquele cara que é muito proativo e tudo mais, mas em algumas situações específicas, às vezes eu gosto de ir meio a passos curtos para eu poder ir alongando a passada. Mas aí foi bom, porque a Silvia me catou na mão e falou, vamos embora, vamos fazer isso aqui acontecer. E no final das contas, isso é interessante, costuma ser muito mais tranquilo do que a gente imagina. Claro que não é em todas as situações, mas às vezes a gente fica catastrofizando e pensando que a situação vai ser muito pior e quando você chega lá, a gente vê que você tem um repertório, uma capacidade de lidar com a situação muito maior do que você imaginava. Isso. Você percebe que você tem qualidades que você não sabia, mas você só percebeu que você tem porque você se expôs a uma situação nova. É basicamente isso, é um resumo de tudo que a gente está falando aqui agora. Sim. Isso vale para a sua escolha profissional, vale para a sua escolha de abordagem na faculdade, vale para a escolha do tipo de experiência que você vai vivendo. Então, nesse sentido, é válido você ser um pouco ousado, né, um pouco aberto à experiência, no sentido de que, olha, se eu não tivesse experiência, eu não vou ter nada de novo, eu não tenho possibilidade de ter algo novo. Mas se eu me expor isso aqui, pode ser que eu descubra algo. E ainda que não seja aquilo que você vai fazer, aquilo que você vai trabalhar, o aprendizado abarcado que você vai tirar dali é muito importante. Então, eu tive um período nesse ínterim entre o direito e a psicologia, em que eu trabalhei numa empresa de tecnologia. Abraço, Alisson. De um grande amigo meu. Durante esse processo, eu pensei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu tinha aquela sensação do Arthur tava tendo, que o Bernardo teve na engenharia. Cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu tenho certeza que isso não é o que eu vou querer fazer pra vida toda. Agora, a experiência que eu tive lá, as pessoas que eu conheci, os contatos que eu fiz, foram extremamente importantes pra mim. Tão importantes que provavelmente eu não teria tido, né, a capacidade para fazer, né, o grupo que eu fiz de estudo, que deu muito certo, que gerou a possibilidade de me aproximar de vocês, de conhecer, de fazer o Lumens. Então, toda experiência que você tiver, se você fizer de coração, fizer bem feito, se dedicar realmente a algo, é uma experiência válida. O que não dá é para você ficar estacionado numa experiência que não é aquilo que te move, que não é aquilo que vai fazer você realmente querer viver, né, para sempre fazendo aquilo. Sai da zona de conforto. Né? Sim. E é interessante, eu tinha falado que às vezes você vai bater o olho numa matéria da faculdade, o nome parece ser muito legal, mas a matéria é chata. Às vezes o processo pode ser inverso também. Então, por exemplo, esse estágio em específico, o professor, ele é psicanalista. Salve, João. E, aliás, ele é um dos melhores professores que eu já tive. Então, assim, às vezes a gente vai com uma cabeça de, o professor não é da abordagem que eu gosto, não vai ser legal. E você chega e a sua cabeça, a sua visão abre. Então, acho que a gente não pode ficar se fechando para, principalmente, oportunidades práticas, sabe? De colocar a mão na massa e fazer acontecer. Porque são essas experiências que você não vai conseguir ler num livro nunca. Uma coisa que eu queria dizer, você aproveitou para falar dessa questão do professor aí, avisar, né, os que estão entrando agora sobre as tretinhas da psicologia, né, entre as abordagens polêmicas e tal.
E avisar que, cara, ó, tem muita treta, sabe? Assim, tem muita discussão sobre, psicanálise não é baseada em evidências, a TCC é muito rígida, etc. Mas, assim, uma coisa que eu acho que é muito interessante é você não se ater a esse tipo de briguinha, porque eu acho que isso acaba contaminando muita gente e as pessoas, por estarem contaminadas com essa discussão, acabam que não têm a possibilidade de entrar em contato com as coisas direito. Então, eu acho que, assim, cara, você vai escutar muita gente falando mal de abordagem, mas tira a sua própria conclusão, sabe? Vai lá, assiste às aulas, pega um texto para ler, sabe? Experimenta aquilo, não fica refém da opinião dos outros, não fica refém das discussões alheias, porque isso, infelizmente, acaba que trava um pouco a conversa entre profissionais, né? A gente sabe muito bem que como que é difícil, por exemplo, a gente que é de uma abordagem específica, a gente conversar com outro de outra abordagem que discorda e assim, sabe? Não tem muito diálogo. A psicologia é muito dividida. Apesar da gente fazer psicologia em tese ser, né? O ideal da psicologia ser assim, integrador, união, etc. Empatia passa longe nessa hora. Passa longe, cara. Eu lembro na época da engenharia, minha turma fazia churrasco todo final de semana, assim, sabe? Na psicologia nem se olha na cara. nem se olha na né? cara, Na sala. assim. Depende da sala também. Mas a minha especificamente foi assim. Então, testa, sabe? Se exponha às coisas Até que... porque, para o campo se desenvolver, é importante esse diálogo, né? Quando você vê, por exemplo, conversas produtivas, igual estão acontecendo aí em vários podcasts, ou até no meio acadêmico mesmo, de pessoas que têm perspectivas diferentes, linhas de pesquisa diferentes, visões de mundo diferentes, elas perceberam e entenderam coisas importantes. Mas se isso não dialogar, se isso não se aproximar, como é que o campo vai crescer? Como é que o campo vai desenvolver? Né? Vai ficar um tanto de caminhos separados e não é útil para as pessoas, não é útil para o campo em si. Então, essa conversa tem que acontecer. Por isso que eu fico muito feliz quando eu conheço pessoas, né, que são de uma abordagem, são extremamente especializados e competentes na sua abordagem, mas sabem reconhecer o valor da outra abordagem. Não fica... Uma coisa que mais me dá preguiça é ver professor fazendo a caveira da outra abordagem. E porque a outra abordagem é isso, é aquilo. Gente, pelo menos respeita, saiba pelo menos conhecer. Não precisa admirar e nem seguir não, mas pelo menos, né, não afasta os alunos daquela possibilidade de conhecer aquilo, né, usando chavão, usando senso comum. Usa-se muito espantalho, né? Você reduz aquela abordagem a um estigma, né, ali, a um adjetivo negativo e começa a querer afastar os alunos daquilo. Eu acredito que a gente tem um senso único para reconhecer e valorizar a verdade que a gente percebe nas coisas. E cada pessoa vai ser encantada por uma característica diferente. Então é importante que cada pessoa seja livre, tenha abertura e tenha caminhos abertos para chegar naquilo que é importante para ela, para que ela se desenvolva. Isso vai fazer bem para a própria pessoa, vai fazer bem para o campo profissional, vai fazer bem para o público geral, né? Para os clientes que vão ser beneficiados. Essa parte da falácia do espantalho, eu estava até conversando com o Bernardo recentemente, porque quando eu estudei análise do comportamento na faculdade, acaba que, é o que a Silvia falou, a faculdade ela não vai te aprofundar e você vai virar um especialista naquilo, mas ela vai te dar um superficial ali para você conhecer. Então tinha muitas coisas e críticas que eu via e eu não sabia a resposta e eu ficava, cara, isso não faz muito sentido. E agora que eu tô pegando para estudar por fora e me aprofundando por mim mesmo, eu tô vendo que muitas das críticas não fazem sentido. Então a pessoa cria um espantalho superficial ali para criticar, mas boa parte das críticas de todas as áreas é por falta de conhecimento até intermediário ali sobre a abordagem, sobre a área. Eu acho que você já começou a puxar esse assunto porque você quer entrar numa certa discussão. Ou não, Vamos lá, não foi intencional. Eu porque a gente conversa muito sobre eu ia começar a falar. Porque... Deu uma hora, já é hora de soltar os cachorros. Já é hora. Mas assim, essa questão de abordagem, por exemplo, né? Já foram documentados vários estudos mostrando que, independente se é uma abordagem psicodinâmica, se é uma abordagem comportamental, cognitiva, humanista, todas têm evidência de que funcionam, certo? A questão é que hoje eles estão descobrindo, tem até um autor muito famoso chamado Bruce Wampold, que ele é de uma tese muito interessante, que o que mais importa em psicoterapia são fatores relacionados ao terapeuta. Então, por exemplo, se o terapeuta ele tem uma capacidade de passar confiança para o paciente, se o terapeuta tem uma capacidade de transmitir e se comunicar direito, se ele tem uma capacidade, por exemplo, empática, de se conectar com o paciente naquilo que ele traz. Então, assim, independente de abordagem, você tem que ter habilidade como terapeuta, né? Independente da orientação teórica que você segue, né? O tamanho do efeito da orientação teórica, já tem uma meta-análise que já documentou isso, é muito menor
do que o tamanho do efeito das variáveis específicas do terapeuta, entende? Então, e a gente não vê isso em ensaio controlado randomizado, né? A presença do terapeuta. Basicamente, abordagem contra abordagem, tipo assim. Tal abordagem contra lista de espera, tal abordagem contra psicofármacos. Então, assim, a figura do terapeuta, ela nunca é centrada e ela é fundamental para o processo. E ele tem essa tese que, por exemplo, deveria se investir muito mais em estudos que avaliassem essas competências associadas ao terapeuta do que propriamente em ensaios controlados randomizados avaliando a comparação entre duas abordagens diferentes para um tratamento específico. E a gente não aprende isso na faculdade. No sentido das habilidades em si, essas soft skills, né? Então, é uma coisa que seria interessante a gente discutir mais, né? Ter mais estudo e mais sustentação para a gente começar, de fato, a aprender isso. Exato. A gente vai muito no senso comum, né? Às vezes, é só você chegar ali com a pessoa, aplicar uma técnica, ou então é só você sentar e conversar. Mas a maneira como você conversa com a pessoa, a maneira como você recebe, a maneira como você organiza o ambiente ao seu redor. Porque isso que o Bernardo falou é basicamente dizer o seguinte: o importante é como a transferência é feita, né? É a variável que está sendo ignorada nos estudos todos. Exato. E porque a grande beleza da psicologia, eu acho, é justamente essa. Apesar de ser um campo do conhecimento, apesar de ser uma ciência, a variável humana é muito importante nela. E é muito difícil você isolar a variável humana e documentar, porque o objeto de estudo ele é único. Cada ser humano vai ter particularidades tão grandes que é difícil você isolar essa variável como um construto isolado para poder criar um resultado. Então, você fala, a melhor maneira de receber um paciente com depressão é tal. Mas, peraí, não existem duas depressões iguais, não existem dois contextos iguais que vão levar a pessoa até o seu consultório. Então, nesse sentido, aí entra a ideia de que, então talvez será que é a experiência que conta, né? O psicólogo muito experiente, ele consegue entender um pouco melhor. E aí tem estudos que mostram que às vezes a experiência pode ser ruim, porque ela te leva a ser presunçoso e a querer padronizar o seu comportamento. Chega com os seus preconceitos teóricos assim que o paciente chega. Assim, fulano, já sei o que tem já. Chegou aqui e falou 3 palavras assim, é tal coisa. Isso é terrível. O Jung falava muito contra isso, né? De você não deixar que a experiência tome conta da observação direta do caso concreto. E, ao mesmo tempo, como que você faz uma ciência e como que você faz testes e ensaios com experiências que são absolutamente heterogêneas. Exatamente. É muito complicado. Exatamente. Ou área complexa que a gente tá. Pra que a gente escolheu isso mesmo? Acho que a engenharia tá certa no fim das contas. Pelo menos é exato, né? Cara, mas eu acho psicologia sensacional, velho. Porque tem muita gente que pergunta, né? Qual que é a diferença entre psicologia e psiquiatria, irmão? Toda. Eu tenho amigos que fazem medicina nas ciências médicas e eles estavam tendo psiquiatria, a matéria de psiquiatria, ao mesmo tempo que a gente estava tendo psicopatologia clínica. E a matéria é a mesma. Só que aí quando a gente vai ver, assim, os tópicos são os mesmos, mas a forma como aprofunda é completamente diferente. Então eles vão ver o transtorno, critério diagnóstico e tratamento medicamentoso. A gente vai ver transtorno, critério diagnóstico, genética, criação parental, desenvolvimento humano. E aí a lista vai, enfrenta personalidade. E aí a coisa vai infinitamente. São muitas coisas, entra em filosofia. Então é isso que eu acho que é o belo da psicologia. A gente conseguir entender o comportamento humano, que é algo extremamente complexo, por várias óticas que não se afastam. Elas, na verdade, se complementam. Exatamente. A gente tem muitas variáveis e condições que vai interferir no processo terapêutico. E realmente eu concordo muito com o que o Bernardo colocou, porque a gente não vê isso na faculdade, o Luca contou isso muito bem também. A gente não estuda sobre a relação terapêutica, como se portar enquanto terapeuta de verdade. A única coisa que a gente escuta falar é sobre tem uma escuta ativa. Não, a matéria de humanismo até que trabalha mais isso, né? Mas aí é muito na abordagem humanista e não uma coisa mais geral. Como se posicionar como um terapeuta independente da sua abordagem, né? Exatamente. Inclusive, até em ambiente assim, mais de avaliação neuropsicológica, que não seria uma terapia, né, em si, é mais um processo ali que vai durar 5 a 6 sessões. É importante também, inclusive, o Leandro fez uma postagem no Instagram dele, acho que foi ontem, ou antes de ontem. Foi. Sensacional, falando, inclusive, sobre todas essas variáveis e essas condições que podem interferir, inclusive, num processo de avaliação que vai durar ali no máximo 6 sessões. Quem dirá num processo terapêutico que, né, a gente não tem aí um tempo, assim, determinado. E uma coisa interessante é porque eu acho que os profissionais, inclusive vocês que são profissionais já, estão assistindo, e também os estudantes que estão aí para se formar, estejam atentos a isso, porque realmente ter técnica é muito importante, ter estudo é muito importante, estudar, assim, pegar
artigos novos, saber sobre pesquisa é muito importante. Enfim, você ter toda essa base, esse conhecimento por base mesmo, assim, é fundamental, mas é muito importante que você, de fato, consiga estabelecer uma relação terapêutica com o seu paciente. Então, estude isso também. Não deixe isso de lado pela seguinte questão. Muitas pessoas, inclusive, até me procuram no Instagram perguntando assim, se você tem indicação de um psicólogo que seja empático, de um psicólogo que seja acolhedor. Então, assim, isso não seria um pré-requisito, assim, né? Poxa, aquela pessoa está passando por um processo de sofrimento, de dificuldades. É claro que aquela pessoa, antes de qualquer coisa, ela quer ser minimamente acolhida. Então, é muito importante que a gente não tire o foco disso também. Sim. Isso. Essa é uma crítica válida também, porque a gente tem ouvido muito falar a respeito disso, que, sem querer ser clubista, nem divisionista, mas muitas pessoas falam que hoje em dia a psiquiatria está indo muito por esse lado, né? De que as consultas estão sendo marcadas com um lapso de tempo muito pequeno, o psiquiatra escuta a pessoa às vezes 10, 15 minutos, tira ali uma conclusão baseada num padrão, indica um medicamento e testa, depois vê os efeitos, e não está tendo muito aquela noção antiga, né? Do psiquiatra que fica ali conversando por 1 hora, por 2 horas. É uma dificuldade também, né? Mercadológica e tudo, mas que a gente não pode deixar de se atentar a isso, principalmente o psicólogo. Ele tem que ser o profissional que está disposto ali, que tem ali o tempo, que tem ali a compreensão, que tem ali a empatia, são princípios do humanismo, né? Mas são princípios básicos. Eu acho que tem alguns campos da psicologia, ou algumas ideias da psicologia, que são gerais, que assim, não dá para um psicólogo não entender e não conhecer certas coisas, né? E a maneira de escutar, a maneira de considerar a opinião da pessoa, de levar em conta o perfil, a personalidade, a história da pessoa, é uma coisa que inviabiliza a prática da boa psicologia, se isso não houver. Exatamente. E parte do problema também tá um pouco na falta de roleplays na faculdade, assim. Tem algumas faculdades que tem mais, né, essa parte prática, mas assim, tem muitas faculdades que são muito resistentes a esse tipo de coisa, então é complicado, né? Você quer se formar como psicólogo e você não tem como treinar isso durante a faculdade de uma maneira eficiente. Então, assim, é muito complicado. E eu acredito também que essa parte de você se apegar muito à técnica, às vezes é importante também, assim. Eu entendo que existem momentos e momentos. Quando você está iniciando o processo de atender pessoas, muitas vezes você vai se apegar a isso, que é como se fosse uma âncora, é terra firme. Você não sabe como fazer aquela coisa, e você precisa, de certa forma, de pisar em solo firme para você conseguir, né, lidar com aquelas situações. Mas aos poucos você vai percebendo, isso que o Marcos trouxe, né? Cada um é um, né? Cada paciente é único. E você vai precisar saber nadar muitas vezes, né? Às vezes a gente se apega muito a essa questão técnica, a gente não sabe lidar com isso de uma maneira flexível, né? A técnica é importante, de fato, mas para que você está aplicando? Você Por falou quê? uma coisa sensacional, cara, porque assim, o protocolo, ele é um ponto de partida. Porque eu acho que o freestyle, ele é perigoso também. Style. Sim. Né? Então, assim, a gente simplesmente pegar e falar, eu vou fazer a minha psicologia, a psicologia do Luca Meu Prata. método. Não dá, né? Pegar as Assim, cobaias ali, né? Isso é uma coisa que, assim, eu tô vendo cada dia mais no Instagram. Ah, o meu método, o meu protocolo, o meu, sei lá o que, isso realmente é perigoso. dentro da clínica é absurdo. Então, assim, eu acho que o protocolo e a técnica, ela é esse ponto de partida e aí entra o conhecimento básico. Como que você vai pegar um protocolo e conseguir moldar ele especificamente para o seu paciente? É esse seu conhecimento básico para conseguir fazer um freestyle controlado. Isso. Eu acho É o que o Bernardo falou, né? Nesse momento você vai conseguir nadar, mas antes de nadar você tem que aprender a andar. Exato. Andar é o protocolo, é a técnica, é a terra. Quando você tá seguro na terra, você começa a conseguir mover de forma mais fluida. Você aprende a dançar, você aprende a nadar. E aí você vai pelo lado de conseguir moldar. Eu acho que o segredo tá justamente aí. Você tem que ter uma base sólida primeiro. Você tem que realmente conseguir seguir um protocolo, conseguir saber o que você tá fazendo pra você não se perder e não ficar usando paciente de cobaia. Mas uma vez que você está na terra firme e você consegue particularizar as demandas do seu paciente, contextualizar isso de acordo com a história de vida dele, com a personalidade dele, com a cultura que ele tá vindo, aí sim você consegue se flexibilizar Exatamente. dentro de uma área segura. E isso independente de abordagem, assim. Se você não tem uma formulação de caso, né? Seja com qualquer conceito que você está utilizando, se é na psicanálise, pulsão, etc., se é na TCC, crença, central, whatever. Você precisa ter, pelo menos, essa capacidade de desenhar, assim, o que está acontecendo com aquele paciente e para onde você quer ir,
né? Então, assim, qual direção que você julga a partir da sua orientação teórica que seria interessante, inclusive da sua personalidade também, né? Às vezes a gente também esquece um pouco desse fator também. Muitas vezes a sua própria personalidade, né, como ser humano, como alguém que teve experiências na vida, também é interessante para você, de certa forma, escolher uma direção que você acredita que pode ser positiva para aquele paciente. Cada vez que eu ouço personalidade, surge um sorriso involuntário. Eu olho para você, já disse o A15. Gente, pra quem não sabe, o Marcos é o louco do Big Five, que é um modelo de personalidade que a gente tem aí. Então ele sempre brinca que... Ele é o Big Five. Ele é o Big Five, Big ele Five. representa a pessoa Big Five. Mas isso que você tá falando é interessante, que aí entra na famigerada discussão que tá surgindo agora, que tem gente indo por um caminho muito extremo, que é perigoso, que é a PBE. Né? Você comentou que a gente vai ter os estudos, uma fundamentação teórica, científica, tem o protocolo, que é uma base, a gente vai ter aquele protocolo que é bom para aquilo específico, que foi avaliado, a gente vai ter as experiências específicas do terapeuta, né? Então, o que eu, com a minha experiência, vou pegar esse protocolo e aplicar aqui? O que vai ser melhor, na minha observação? Tem que tomar cuidado para a questão que o Jung fala, né? Para você não ser presunçoso, já vi um monte de paciente desse jeito, é isso aí. Não pode ser jogado dessa forma. E também as preferências e as características do seu paciente. Tem muito protocolo que você precisa que o paciente leia e escreva. E se o paciente for analfabeto, né? Esse é um exemplo bem clássico. E aí fica, como é que você vai moldar? É possível, se você tiver esse conhecimento de base e conseguir fazer ali o seu freestyle controlado. Amei esse termo. Vamos Luca, patentear. o MC da psicologia. Style controlado. Mas aqui, uma meta de 2024 é eu ficar bom em metáfora que nem o Marcos. Cara, de sempre soltam umas metáforas assim. Você tem que começar primeiro a andar, pra depois você nadar e depois dançar. Depois voar, depois... A coisa vai longe. Cara, o Marcos é o cara mais... do grupo, provavelmente. Eu acho importante, porque é um assunto que a gente fala muito também. Bernardo também gosta muito desse tema, que é a linguagem, né? Como que a linguagem, ela nos enriquece, nos modifica e nos transforma. Se a gente for parar para pensar do ponto de vista do desenvolvimento de um campo profissional, como é que ele começa? Pensa como é que começou a psicologia. Existia lá a ciência, existia o comportamento humano, existia a literatura, a filosofia, as pessoas já tentavam entender como o ser humano funciona. Em algum momento, alguém estava conversando com alguém, teve uma ideia, olha, vamos tentar fazer isso aqui diferente, vamos tentar sistematizar, vamos tentar pesquisar isso aqui, e aí depois vem um outro cara lá, malucão, fala, agora eu quero ver se tem um negócio inconsciente que a gente não percebe, mas influencia o nosso comportamento, e descobre um monte de coisa, e aplica na clínica e funciona. Depois vem um outro cara com uma outra personalidade, uma outra perspectiva, e fala, não, mas tudo bem, pode ser que o inconsciente nos influencie, mas também a nossa biologia nos influencia. Até onde ela influencia? Vamos estudar isso aqui também. E o campo vai desenvolvendo. Então, a manifestação de cada individualidade, de cada ser que existe dentro de nós, né, aliado às possibilidades que existem na ciência, no mundo e nas artes, vão levando a gente para esse lado. Isso é maravilhoso. Então, a gente está aqui fazendo parte de um micro ponto num sistema, que é um mosaico enorme, que é o campo das ciências humanas, que é o campo da psicologia, mas cada história aqui, cada pessoa, cada decisão que passou por toda a nossa história genética, por toda a nossa história nossa influência ambiental, trouxe a gente aqui. E a gente está sendo parte de algo muito maior do que nós. A gente não tem consciência disso. A gente não tem consciência do efeito do que a gente está fazendo aqui hoje vai fazer na vida das pessoas. Nós estamos falando aqui para um número grande de pessoas que a gente às vezes ainda não conhece. Algumas a gente ainda vai conhecer. Não é muito louco quando a gente está em algum lugar e fala, eu ouvi, gostei daquela ideia que você falou aquele dia no episódio. Então, assim, algo que é fruto de uma história enorme, chegou aqui hoje num ponto minúsculo, que é esse momento aqui, que é um ponto minúsculo no espaço, no tempo. Mas isso aqui vai ser ecoado para várias pessoas e a gente não tem como saber o que isso vai gerar nelas, né? Cada um de nós aqui contou hoje qual foi o momento definidor, qual foi o momento crucial que fez com que a gente desse uma mudança de vida. E talvez tirou a gente de uma vida que seria terrível, que seria, né, uma angústia, fazendo o que a gente não gosta, sem vontade, sem gosto, e trouxe a gente para algo que está fazendo sentido pra gente. Lá vai o logoterapeuta aqui. Então, isso aqui faz sentido pra gente estar aqui agora. Eu não teria nenhum outro lugar no mundo que eu gostaria de estar, senão aqui agora conversando com vocês, né? E a diferença que a gente vai estar fazendo na vida das pessoas por causa desse momento, a gente também não consegue mensurar. Isso é maravilhoso, é psicologia maravilhosa. Que moral, velho. Eu tô com uma Isso tem que virar um corte e vai ter um outro corte meme da cara da Silvia. Eu tava quase assim, ó. Pra tentar prestar atenção no que você tava falando. Porque eu estava falando e ela... Eu quero saber se você treinou isso antes e não tá contando pra gente. É o freestyle. O freestyle. Que é isso? Tomador no Cara, eu jogo, não sei se eu escutei esse termo em algum lugar ou...
Pode ser que eu Tá assistindo batalha de rima no YouTube pra falar. Gente, eu tô assim... Acho que você tá fechando com chave de ouro esse episódio, né? Pois é. Não tenho nem o que dizer. Os nossos telespectadores não, né? Porque a gente não tá na TV, mas nossos ouvintes e internautas vão sair daqui com aquele sentimento oceânico, né? De, caraca, um mundo de possibilidades. Mas aqui, você falou uma coisa muito interessante. Eu preferi... É aqui que eu quero estar agora, em nenhum outro lugar. E esse é um conceito estoico muito interessante, porque eles falam, a gente não tem que ficar se preocupando sobre as coisas no futuro e nem ficar remoendo as coisas do passado. Você tem que viver o presente. A ACT traz muito isso, né? Então, assim... É você estar vivendo o agora. A gente podia estar perdendo um monte de oportunidade, daí eu pensando, pô, o que eu tenho que fazer depois daqui? Tem aquilo da minha agenda, eu tenho que conversar aquilo com a minha mãe. Não, cara, calma. Aproveita o momento, porque isso pode te enriquecer de uma forma absurda. Esse é um sentido positivo, né, da frase Carpe Diem. Aproveite o momento. Aproveite o momento não de uma forma irresponsável, perdidona, hedonista, mas entenda que se você fez uma série de escolhas que te trouxeram aqui e isso não tá fazendo um certo sentido, não tá sendo de alguma forma, né, prazeroso e recompensador, tem algo de errado nisso. E todos nós aqui tivemos momentos em que a gente, né, respondeu esse chamado e isso trouxe a gente num lugar que a gente gostaria de estar fazendo algo que a gente gosta de estar fazendo. Isso é muito importante. E uma parte fundamental da nossa profissão é isso, é ajudar as pessoas a melhorarem, mudarem ou fazerem escolhas diferentes para que elas consigam estar nesse lugar. Para que elas consigam ter esse momento na vida em que elas falam, eu estou onde eu queria estar, né? Com todas as dificuldades, com todas as pressões, com todas as cobranças, mas ainda assim está valendo a pena, está sendo interessante. Então, acho que a gente deve pensar muito nisso também, no nosso processo clínico, né? Como que eu vou ajudar as pessoas a chegarem nesse lugar? Que elas façam por si mesmas. Exatamente. Então, assim, para quem tá nos assistindo, aproveitem o momento. Aproveitem enquanto vocês estão assistindo aqui. Há várias dicas que a gente deu ao longo desse podcast. Aproveitem a faculdade. Aproveitem as experiências fora da faculdade. Aproveitem as oportunidades de supervisão, se você também é um profissional. Aproveitem as oportunidades de você se capacitar, seja fazendo um curso, seja indo a algum congresso. Inclusive, teremos congressos esse ano, vários. Se alguém de vocês quiserem falar um pouquinho sobre isso, para a gente finalizar com chave de ouro, realmente. Então, assim, faça por onde. Eu sei que você quer e deseja, você fez aí várias promessas para esse 2024, mas é o seguinte, né? Você continua sendo a mesma pessoa de 2023. Então, se você quer fazer o ano de 2024, um ano que seja produtivo, um ano em que você vá conseguir se desenvolver de uma forma mais ativa, de uma forma a se tornar um melhor profissional para aquele seu paciente, é importante que você faça por onde. Então, assim, não se apegue apenas aos seus desejos, não se apegue apenas às suas vontades. Corra atrás, saia da sua zona de conforto, levanta a bunda da cadeira, vai estudar também, mas vai também correr atrás das oportunidades que, com toda certeza, tem várias ao seu redor. Faz acontecer. Faça acontecer. E a gente até foi, pelo que o Marcos estava falando, a gente falou muito sobre sucesso profissional aqui, né? Como se tornar um bom profissional. Mas isso está no caminho também de se tornar uma boa pessoa, uma pessoa satisfeita, que é que você estava falando. Eu acho que, para mim, se vocês quiserem comentar, a definição de sucesso, e aliás, eu vou trabalhar muito isso no meu Instagram, é você conseguir viver alinhado com seus valores. Você conseguir investir tempo e energia nas coisas que são valorosas para você, naquilo que é importante, naquilo que potencializa a sua vida. Te faz uma pessoa autêntica, viver uma vida que você olha e fala, cara, eu tô vivendo o presente e eu tô no meu riacho, eu tô no meu rio, seguindo o meu caminho. E as pessoas vão olhar para você e falar, cara, essa é uma pessoa que eu quero seguir, essa é uma pessoa, e não seguir no Instagram, não, essa é uma pessoa que eu quero ter por perto. Porque essa pessoa, ela emite uma energia que, cara, eu quero estar com ela. Eu não sei se vocês têm pessoas... Vocês passam essa sensação pra mim. Que bom, né? Então, seja essa pessoa também, porque é assim que você vai atrair possibilidades e oportunidades pra você também. Isso. E essa parte de você atrair esse tipo de atenção é algo que acontece realmente automaticamente, porque eu acredito que a gente naturalmente admira pessoas que estão fazendo isso, que estão nesse caminho, sabe? Porque às vezes a gente busca uma vida somente com satisfação, só quero fazer o que eu gosto, mas muitas vezes a chave para você estar no caminho que você tem que estar é fazer algumas coisas que você não gosta, porque o caminho é cheio de coisas que você não gosta também. Então, às vezes você assume uma responsabilidade, faz um compromisso, às vezes você tem que cumprir ali um objetivo que, putz, não é muito bem, não está me satisfazendo nesse momento. Mas o caminho que eu estou construindo vale a pena. Na medida que a gente assume essas responsabilidades e começa a dar conta desses pesos, que são muito mais suportáveis quando a gente está dentro do nosso curso, né, do nosso curso de caminho que a gente quer seguir,
isso passa a se tornar de alguma forma admirável. Então você vê às vezes uma pessoa que ela tá ali com os objetivos dela, correndo atrás, fazendo uma série de sacrifícios, e isso gera algum tipo de admiração nesse tipo de pessoa. Então, o que gera admiração não é a pessoa que faz só o que ela quer no sentido de prazer, de sensação prazerosa, mas que ela tem um objetivo, que às vezes esse objetivo não dá para você enxergar no momento, mas é um objetivo que transcende às vezes as próprias vontades, os próprios desejos, a própria imediatidade, né? Eu estou, inclusive, participando com algumas psicólogas, né, amigas, escrevendo um capítulo de um livro sobre isso, mostrando como é importante você alinhar os seus valores e seus objetivos e estar disposto a fazer sacrifícios para alcançar isso aí. E a gente não pensa muito sobre isso, né? A gente vai vivendo, vai fazendo escolhas, vai sendo influenciado, às vezes, por pessoas ou por situações, mas pensa, cara, isso está alinhado com meus valores? Quais são os meus valores? Valor mesmo no sentido de o que você valoriza, né? Não é valor, tipo assim, ética, lealdade, não. O que eu valorizo? Se eu olhar para minha vida daqui a 30 anos, quando eu estiver ali nos meus 50, 60, 70 anos, como que eu quero estar? O que é importante para mim? É a parte familiar, é a parte profissional, eu tenho algum objetivo que eu quero cumprir? Então, descubra isso aí e vê os valores que vão te levar até lá e você traça um plano de ação. Então. Às vezes você está negligenciando áreas da sua vida que a longo prazo vão ser muito importantes. Sim. Eu me peguei muito fazendo isso recentemente. Eu estava muito numa pegada, eu tenho que produzir o tempo inteiro, eu tenho que estar me desenvolvendo. E quando eu vi, eu me afastei muito de alguns amigos, eu me afastei um pouco da minha família e eu falei, calma, peraí, isso daqui é muito importante para mim. Eu ser um filho presente, eu ser um amigo presente, são coisas valorosas para mim. Então, em 2024, principalmente nesse mês agora, eu já estou investindo muito mais nisso. Então, é ter claro para você não chegar lá na frente e falar, pô, eu conquistei um monte de coisa aqui, mas você se vê uma pessoa insatisfeita. É isso aí, pessoal. Chegamos no nosso horário. Infelizmente, né? Queríamos estar conversando aqui por, 4 horas seguidas, 5 horas, mas a gente tem que finalizar. Depois de todo mundo dar essa contribuição com chave de ouro. Relembrar, né, das redes sociais, Luminous Podcast no Instagram, TikTok, YouTube, Deezer, Spotify, Apple Music. Dá o like, se inscreve no canal, Apple Music, boa. Sininho. E nos acompanhe, porque 2024 o Luminous Podcast vai estourar. Vai. Certo? Acima. Obrigado, gente. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Abraço.